A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo e já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe do jovem da editora CPAD, que tem o tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista dessa revista é o pastor Reinaldo Dilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo é juiz de direito, bacharel em teologia. A lição de hoje é a lição 8. Singularidade de Israel nos últimos dias. O texto do dia nos diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. A síntese nos diz assim: Israel é a menina dos olhos de Deus, para que foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com o seu povo. Os objetivos da lição é mostrar o plano divino para Israel, explicar o juízo e a redenção para Israel, compreender por que devemos orar por Israel. O texto bíblico base, Salmos 89, versículo 29 ao 34. A introdução na revista nos diz assim: Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo Testamento, podemos ver a trajetória desse povo que desde os primórdios prospera abundantemente, mas que também sofre perseguições e tentativas de extermínios. Hoje estudaremos as promessas e propósitos de Deus para a nação de Israel que se cumprirão no futuro. Zacarias capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que neles tocar, toca na menina dos meus olhos. Certamente levantarei a minha mão contra elas de uma forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor, o Deus dos Exércitos, que me enviou. Ao olhar para a pupila de alguém, você verá que ela age como um espelho que reflete sua imagem de volta para você. No contexto bíblico, o povo judeu é refletido metaforicamente aos olhos de Deus. Eles são tão preciosos para ele que os protege como faria com a pupila de seu próprio olho. O profeta Zacarias está declarando nesses versículos que se você vier contra Israel e seu povo, é como se você tivesse enfiado o dedo na pupila do olho de Deus. Quando Israel está sob tensão, Deus sente que a aflição lhe aconteceu. O profeta Isaías escreveu: em toda a aflição de Israel, ele foi afligido, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua piedade, ele os redimiu, e ele os gerou, e os carregou todos os dias da antiguidade. O anjo da presença é uma personificação da presença protetora de Deus para Israel. O cuidado vigilante de Deus garante a sobrevivência de Israel e a libertação final de todo agressor fora de sua vontade que busca a aniquilação de Israel. O amor de Deus por Israel é incondicional. É infalível, é interminável. Israel será preservado enquanto o mundo existir. Tópico 1. O plano divino para Israel. Um povo escolhido. Deus escolheu, chamou Abraão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria. Posteriormente, o Senhor fez uma promessa ao patriarca: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Algum tempo depois, a descendência de Abrão
cresceu e formou o povo hebreu. Ao longo da história bíblica, podemos observar que Deus manteve-se fiel à sua aliança em Israel. Além disso, o fato dos judeus permanecerem presentes no cenário geopolítico ainda hoje demonstra a toda prova que se trata de um povo distinto. É importante lembrar que os babilônios, assírios, filisteus, edomitas, amalequitas, dentre tantos outros que quiseram destruí-los, foram objeto de juízo e hoje já não existem mais. A bênção do Senhor permanece sobre os israelitas. Foi Deus, em sua soberania e sabedoria, que trouxe à existência o povo judeu, dos lombos de Abraão. Ele milagrosamente capacitou esse homem de fé e sua esposa Sara a dar à luz a Isaque. Não foi Ismael, filho de Agar, mas sim Isaque, o filho de Abraão e Sara, que Deus escolheu para ser a linha a partir da qual o Messias, o Redentor, estaria na corrente principal da humanidade. O soberano e onipotente Jeová Deus redimiu e libertou esses filhos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó de sua escravidão na terra do Egito, que eles se tornaram uma nação. Israel foi criado e formado por Deus. No grande esquema das coisas, ele os deu à luz. Eles têm a Jeová como pai. De uma perspectiva puramente humana, Jeová Deus era pai e mãe de Israel. Ele não apenas os criou, mas o nutriu e moldou em uma nação pertencente a ele mesmo. Um povo com propósito. Um povo com propósito. Após chamar Abrão e prometer fazer dele uma grande nação, Deus estabeleceu um propósito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel, portanto, foi escolhido para ser canal de bênção para todas as nações. Por intermédio de Israel, todos os povos da terra iriam conhecer o Todo-Poderoso. Abrão, ouvindo o chamado de Deus, responde em obediência fiel. Foi uma resposta baseada no amor e na confiança. Embora Abrão tivesse se aventurado no desconhecido, ele confiava que Deus não o falharia. Ele sabia que quaisquer desafios, obstáculos, perigos ou ameaças que enfrentaria, Deus estaria lá para ele e o ajudaria a superá-los. A confiança é essencial para que qualquer relação saudável floresça e cresça, e o mesmo vale para a nossa relação com Deus. Quando Deus nos chama para algo novo, precisamos saber que podemos confiar nele. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus, ele também recebeu a promessa de que Deus o abençoaria. Mas isso não foi apenas uma bênção que Abraão e sua família e sozinhos. A bênção foi para o mundo inteiro. Deus disse que todos os povos da terra seriam abençoados através dele. Essa promessa foi cumprida com a vinda de Jesus, que era o descendente direto de Abraão. Gênesis capítulo 15, do 18 ao 21, no mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate, e o Queneus, e o Quenezeus, e o Cadimoneus, e os Heteus, e os Perizeus, e os Refaíns, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Gigazeus, e os Jebuseus. Deus aplica a Abraão os limites orientais e ocidentais da terra prometida e lembra Abraão mais uma vez que esta terra será dada aos descendentes de Abraão. As fronteiras vão do Nilo ao Eufrates, um total de 300 mil milhas quadradas. No auge do reino de Israel, durante o reinado de Salomão, eles tinham apenas 30 mil milhas quadradas, um décimo do que Deus lhe prometeu. As pessoas costumam perguntar qual é a nossa opinião sobre a situação da Cisjordânia. A Cisjordânia do Jordão instantaneamente pertence a Israel, mas esse não é o problema. Biblicamente, a Cisjordânia do Eufrates também pertence a Israel, que fica no Iraque e no Irã.
Portanto, Israel não está ocupando terras palestinas. Os povos do Egito, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque estão ocupando as terras de Israel em um tempo que está chegando. Na verdade, Jesus diz em Mateus que a geração que vê o brotamento da figueira verá o fim. Israel, a figueira brotou em 1948. Ele nunca agiria de qualquer forma que não fosse harmoniosamente com sua natureza ou seu caráter e atributos variados por eles na sua própria essência. É precisamente por essa razão que Deus iniciou o processo de retorno do povo judeu de volta à Terra Prometida em maio de 1948. Se entendemos a profecia corretamente, estamos perto de Deus que prometeu isso. Isso vai acontecer. Também somos dignos dessa inclusão na família da promessa com Abraão. Viemos de origens humildes. Não fomos particularmente pessoas sagradas, não chegamos à mesa, por assim dizer, com nada único ou individualmente digno, mas Deus nos escolheu em sua graça para ser seu povo santo e então nos fez santos, perdoando-nos nossos pecados, com um perdão comprado na cruz por seu Filho Jesus Cristo, que é a nossa justiça, porque Deus diz que Deus escolhe, porque Deus escolhe e nós somos escolhidos. Um povo com futuro. O futuro glorioso de Israel é uma certeza profética. Podemos observar essa esperança nas Escrituras ao considerarmos as promessas feitas aos patriarcas, ao rei Davi e aos profetas. Essa esperança também está implícita nas palavras de Jesus quando inquirido pelos discípulos sobre o momento em que restauraria o reino de Israel. O mestre disse que não lhe competia saber aquela informação, deixando submetido que tal fato aconteceria no futuro. Também vemos esse tema nos escritos de Paulo. Ele afirma que, assim como os gentios estão sendo alcançados pela misericórdia de Deus, por meio de Cristo, ainda chegará o tempo em que Israel será novamente envolvido na mesma misericórdia. As escrituras do Antigo Testamento prometeram à nação de Israel um reino literal e terrestre, das quais as fronteiras excederiam em muitas daquelas que haviam sido garantidas nos dias dourados de Davi e Salomão. O próprio Jesus havia prometido aos seus apóstolos escolhidos que, quando o Filho do Homem se sentasse em seu glorioso trono no reino de Deus, eles também estariam sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Enquanto profetas como Isaías, Ezequiel, Joel e Zacarias ligavam este prometido reino terrestre de paz e prosperidade com o derramamento sobrenatural do Espírito Santo. Não é de surpreender, portanto, que os discípulos esperassem que o reino de Cristo governasse na terra para ser criado em um futuro muito próximo. Eles conheciam as profecias que se relacionavam com o reino e pensavam que o dia tinha chegado quando a terra estaria cheia da glória de Deus. O leão se deitaria com o cordeiro e o templo, descrito em Ezequiel, seria erguido. Não foi surpresa que após a gloriosa ressurreição de Cristo, quando ele falou por 40 dias de coisas relativas ao reino prometido, os discípulos esperavam que ele o montasse em um futuro muito próximo. Não é de surpreender que quando Jesus lhe disse que o derramamento prometido do Espírito Santo ocorreria dentro de poucos dias de sua ascensão ao céu, que os discípulos ansiosamente lhe fizeram a pergunta: Senhor, é esse momento? Você está restaurando o reino de Israel? Mas Cristo respondeu: não cabe a você conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. O reino certamente seria criado como previsto nas Escrituras, pois a palavra de Deus não pode ser quebrada, mas seria criado no momento indicado por Deus, em sua maneira
soberana. O próprio Senhor fixou uma hora exata, por sua própria vontade e autoridade, como indicado na Bíblia. Mas em sua soberania, Deus optou por não nos contar os detalhes exatos. Alguns gostam de sugerir que os apóstolos tinham um falso entendimento sobre o reino, implicando que a resposta de Cristo era uma forma de repreensão, mas não é isso que a leitura simples da Escritura revela. Alguns afirmam falsamente que Deus terminou com Israel porque rejeitaram o seu Messias e usar esse versículo para sugerir que o reino prometido e terrestre não é mais para Israel, mas de alguma forma foi transferido para a igreja novamente. Essa é uma inferência totalmente falsa e uma distorção destrutiva da verdade bíblica. Usar esse versículo em apoio às várias falsas alegações contra Israel ou conceitos defeituosos do reino terrestre prometido por Cristo é distorcer a palavra de Deus, desacreditar o caráter de Deus, tornar as promessas de Deus como ilegítimas e negar todo o conselho de Deus. Não era para os discípulos saberem os tempos exatos ou circunstâncias do reino vindouro de Cristo, como é mostrado na palavra de Deus. Mas temos a garantia de que suas promessas são garantidas, sua palavra é verdadeira e que o Pai fixou por sua própria autoridade e as cumprirá em seu tempo e em seu caminho. Confiemos em Deus para cumprir todos os seus planos e propósitos, tanto no que diz respeito à herança terrena de Israel, quanto à herança celestial da igreja. Mas não vamos além do que nos é revelado nas Escrituras, ou procurar distorcer a palavra de Deus, a fim de satisfazer nossa própria curiosidade humana ou nossos próprios orgulho presunçosos. Tópico 2. Juízo e redenção para Israel. O tempo da angústia para Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Com essas palavras, Deus anuncia pelo profeta Jeremias como seria o tempo da grande tribulação para os judeus. Segundo o pastor Antônio Gilberto, na obra Calendário da Profecia, a grande tribulação visa em primeiro plano os judeus, mas o mundo todo sofrerá também. Deus estará em juízo com o seu antigo povo para expurgá-los e levá-lo ao arrependimento e conversão. Ninguém deve estranhar esse sofrimento nacional necessário para os judeus, tantas vezes já vivido ao longo da história, sempre como reação envolvido de Deus às decisões equivocadas dos filhos de Israel. Essa tribulação derradeira, porém, será uma dramática e angustiante de todas, como já anunciou o profeta Malaquias. Durante a grande tribulação, após um período de 3 anos e meio de aparente harmonia, haverá um rompimento entre a besta e o povo de Israel, pois ela porá uma imagem sua no templo de Jerusalém, e após isso ela manifestará o seu caráter diabólico e começará uma efetiva perseguição contra os judeus. Diante de um ataque ferronho, Israel compreenderá que estará à beira da extinção, mas esse não será o seu fim, pois os judeus clamarão pela vinda do Messias prometido, o qual os ouvirá e virá em socorro. Um dia está chegando quando a nação de Israel, juntamente com o mundo inteiro, terá que passar por um período terrível de tribulação que é incomparável na história humana. Será um dia terrível de sofrimento sem precedentes, massacre, medo e tremores. É chamado de o tempo dos problemas de Jacó. Nenhuma outra hora será como ela. No entanto, Israel será salvo por ele. Mas por quê? Porque Israel especificamente tem que passar por esse terrível momento de profunda angústia. Israel em particular e as nações gentílicas em geral abandonaram a verdade que sabiam desde o início e viraram as costas para Deus que os criou. Todos descendiam de Adão, na verdade, mas todos se afastaram de Deus verdadeiro.
para adorar ídolos de madeira, imagem de pedras, falsos deuses que usurparam o lugar do Senhor. Deus deu o seu Filho ao mundo para pagar o preço pelos pecados da humanidade, mas Israel o rejeitou, o crucificou do Messias, e mais uma vez a nação foi dispersada aos quatro cantos do mundo. Hoje eles continuam esperando pelo retorno do Salvador, pelo que rejeitaram há mais de 2000 anos atrás. O novo pacto que foi feito, foi prometido a Israel, foi cortado no Calvário através do sangue derramado de Jesus, seu Messias e Rei prometido. O relógio parou para Israel e o interlúdio que chamamos da era da igreja começou. E por um tempo o Senhor instituiu a igreja a entrar em todo o mundo e espalhar no exterior o evangelho da graça, que Cristo morreu e é ressuscitado como sacrifício pelo pecado. Esse interlúdio terminará quando a igreja for removida no arrebatamento. O relógio de ponto reiniciará para Israel. E essa importante profecia de 7 anos, das 70 semanas, começará a ser cumprida. Como membros do corpo de Cristo, somos seus futuros filhos adotivos que serão levados para o céu. Antes desse terrível momento de problemas, a grande tribulação, as 70 semanas de Daniel, o dia do Senhor, o tempo de escuridão, expressas profundas angústias, o tempo dos problemas de Jacó. Mas Deus, em sua graça, prometeu que seu povo, Israel, será salvo dele. E prometeu que todos que invocam o nome do Senhor, serão salvos. As 70 semanas começará quando o homem satanicamente inspirado, que vai profanar o templo, fizer um tratado de paz com Israel. Este homem de pecado será identificado quando ele confirmar um pacto de paz. As pessoas o saudarão como o Messias e ele enganará muitos. Israel chamará o Senhor no dia da angústia. Eles clamarão a Deus no tempo dos problemas de Jacó, e Jesus voltará para salvar o seu povo de seu pecado e estabelecerá seu reino milenar prometido na terra. Israel, o primogênito do filho adotivo de Deus, será salvo de seu pecado por Jesus Cristo, o único filho primogênito de Deus. Ele é a palavra feita em carne, e Deus encarnado, o Messias prometido, o Rei de Israel, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus que já fomos salvos pela graça através da fé em Cristo. E nós que pela fé temos os primeiros frutos do Espírito, estamos ansiosamente esperando por nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. De fato, como Paulo escreve em Romanos 8, pois sabemos que toda a criação geme e sofre as dores do parto juntos até agora. E não só isso, mas nós mesmos tendo os primeiros frutos do Espírito, até nós mesmos gememos dentro de nós mesmos, esperando ansiosamente por nossa adoção como filhos, a redenção dos nossos corpos. O tempo da vitória de Jacó. E nesse contexto de grande aflição, que Jesus descerá para socorrer ao povo de Israel. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. As Escrituras Sagradas afirmam que todas as nações vão se unir para pelejarem contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas e destruídas. Contudo, haverá um tempo de glória e restauração para Jerusalém. Isaías profetizou dizendo que a cidade de Davi será um centro de adoração para as nações. No milênio, ela será a sede do governo do Messias sobre as nações, o qual trará paz sobre todo o mundo. Enquanto a igreja é arrebatada no céu e encontra Cristo nos ares antes do início da grande tribulação, o segundo advento de Cristo ocorre no final desse tempo de terrível julgamento, às vezes referido como o grande e terrível dia do Senhor, e em outros lugares chamado tempo dos problemas de Jacó. Zacarias dá uma descrição clara de certos eventos de fim de tempo e que, como muitos profetas do Antigo Testamento, dá uma visão clara do plano de redenção de Deus. Promessa e julgamento
não são realidades contraditórias. O julgamento serve à promessa e contribui para trazer o cumprimento da promessa. A cidade de Deus um dia será transformada de liga em metal puro. Ela será um ímã sagrado e magnífico para as nações, mas somente depois de um período de julgamento e refinamento, quando Deus voltará a mão de Deus contra a cidade. Deus deve primeiro abordar Sião na forma de um inimigo, antes de mostrar como um cumpridor de promessas. O tempo da glorificação de Jacó. Enquanto nação, Israel não creu em Jesus como o Cristo. Entretanto, nesses últimos dias haverá um remanescente judaico que reconhecerá a Jesus como seu Messias Redentor prometido. E em escala nacional, todos o aceitarão chorando. Israel será salvo pelo Senhor, o qual destruirá seus inimigos e exaltará Jerusalém sobre todas as cidades da terra. A promessa inabalável de Deus, que não pode mentir, é que Israel estará preparado para ter um coração arrependido para abraçar seu Messias. Serão necessários 7 anos de julgamentos horríveis no período da tribulação, mas o resultado final será uma nação disposta a aceitar Jesus como seu Messias e Senhor. O profeta Zacarias falou claramente sobre esse dia que viria. E eu derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas, e eles olharão para mim, a quem traspassaram, e hão de ver chore que ele, como quem chora por seu único filho, e ficará em amargura por ele, como quem está em amargura por seu primogênito. E eu trarei a terceira parte pelo fogo, e os refinarei como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome, e eu os ouvirei. Eu direi, ele é meu povo, e eles dirão, o Senhor é meu Deus. Que dia será este? As promessas de Deus a Israel serão cumpridas. Eles vindicará sua glória e santidade. Tópico 3. Oremos por Israel. Deus pede que oremos por Israel. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito, pediu que orássemos pela paz de Jerusalém. Em Jerusalém, o Senhor Jesus, ao ver a cidade, chorou e disse: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. O Salmo 122 é sobre uma Jerusalém literal, a atual capital de Israel e futura capital do reino do Messias. Este é o lar espiritual do povo judeu, onde ficava o templo e onde aconteciam os sacrifícios e adoração depois de ter sido construído sob o reinado do rei Salomão. Uma oração pela paz é certamente uma oração apropriada para uma cidade cujo próprio nome significa paz. A palavra hebraica para paz, shalom, significa muito mais do que nossa palavra abrange em português. Shalom inclui plenitude de vida, equilíbrio, saúde, presença ativa de Deus em nossa caminhada diária, bem como a restauração da criação original. Também está incluída a ideia de bênçãos, que é o resultado de ter um relacionamento correto com o Deus de paz. Não é à toa que a palavra ainda hoje é usada como saudação nas ruas daquela cidade, como há séculos. E em algum dia, em breve, Deus considerará em torná-la novamente um lugar de residência do Deus de paz. Jesus pede que oremos por Israel. No sermão profético, Jesus pediu oração para que a fuga dos judeus, às vésperas da batalha do Armagedon, não acontecesse na estação do inverno e que esse dia específico não fosse sábado. É da vontade de Deus que oremos por Israel. Muitos criticam, acusam, hostilizam e odeiam os judeus, demonstrando um sentimento antissemita. Contudo, o crente deve amar e orar diariamente pela paz de Israel. Deus se apresenta no Antigo Testamento como Jeová Shalom, ou seja, o Deus de paz.
Jesus também é apresentado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. Então, podemos afirmar que Deus deseja que a paz repouse sobre a cidade de Davi. Quando oramos pela paz de Jerusalém, oramos pelo fim do terrorismo e dos ataques com mísseis, pelo fim da hostilidade que existe entre israelenses e palestinos e pelo retorno do Messias. Talvez o mais importante, estamos pedindo ao Senhor para trazer a paz pessoal para aqueles que vivem na Terra Santa, aceitando o príncipe da paz como seu Messias e Redentor. João 14, 27. Deixo-vos a paz, minha paz eu dou a você, não como o mundo dá, eu dou a você. Não se turbe o teu coração, não se atemorize. O ódio do inimigo por Israel. À primeira vista, pode parecer apenas uma antipatia contra os judeus, entretanto, trata-se na verdade de um ódio estabelecido a partir de uma inspiração diabólica. O Senhor deseja que o povo de Israel seja alvo das nossas orações e amor, pois temos uma grande dívida com Ele, que sempre será canal de bênção para os povos do mundo. Se abençoarmos Israel, estaremos participando de levar as promessas de Deus ao povo judeu, o que impacta diretamente os gentios, visto que Israel foi escolhido para abençoar os gentios, para ser uma ponte de redenção para o mundo quebrantado e pecador. Quando o abençoamos, ao invés de amaldiçoar o povo judeu, estamos engajados no plano de Deus para a redenção mundial. Orar pela paz de Jerusalém é, na realidade, orar para que Jesus volte, pois a penúltima paz pela qual ansiamos só virá quando ele tornar seu trono de direito em Jerusalém e reinar para sempre. Orar pela paz de Jerusalém é uma forma de pedir a Deus que implante sua paz nos corações de judeus e gentios, aceitando pessoalmente o príncipe da paz como Senhor de suas vidas agora. Que prosperem aqueles que te amam, ó Senhor. Conclusão na revista. Israel é um povo escolhido por Deus. Os descendentes de Abraão receberam as promessas do Senhor e em um grande propósito. Como vimos nessa lição, Deus ainda tem planos com o seu povo, que terá um reencontro com ele em meio a uma terrível dor. O Altíssimo completará sua obra com o povo de Israel, restaurando-a. Para resumir, os planos de Deus para o futuro são consistentes com a abordagem do novo modelo de criação, em que ocorrerão bênçãos físicas e espirituais. Deus tem um plano no futuro para as nações. Uma dessas nações será Israel, o estado eterno final. Portanto, verá o cumprimento final e completo de Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, no qual o plano de Deus para Abraão e Israel é trazer as bênçãos a todas as famílias da terra. Deus abençoe você e seu ministério. Não esqueça, querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.